No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quero agradecer você, o seu carinho, a sua audiência, né? Obrigado você pela sua sintonia. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você por aqui. Bom, fique comigo até o final que eu tenho um anúncio a fazer e conto com a sua audiência, viu? Bom, olha o que o Senhor Jesus diz. Você que acompanha aqui na Rádio Betel, você que acompanha no YouTube, no WhatsApp. O Senhor Jesus diz uma palavra que faz muito sentido, principalmente também para os dias de hoje. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Olha só, somente esse versículo, né? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Esse texto, essa frase está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 6. Todas as palavras do Senhor Jesus, nenhuma delas vão passar, né? Nenhuma delas vai passar. As palavras do Senhor Jesus vão se cumprir, né? São de suma importância para as nossas vidas, foram registradas para a nossa edificação, correção, salvação, enfim, é uma bênção, né? No contexto que ele diz isso aqui, é justamente quando João Batista envia 2 de seus discípulos, de seus seguidores. O ministério de João Batista já estava como é que se diz, já no fim. Mas, né, o próprio João disse, convém que ele cresça e eu diminua. Então estava nessa fase aí, né? E Jesus já tinha iniciado o seu ministério e ele manda 2 de seus discípulos perguntar se Jesus mesmo é aquele que havia de vir ou se eles deviam esperar por outro. Essa é uma pergunta bem interessante, digna de muita reflexão, mas o Senhor Jesus não respondeu de imediato, ou melhor, ele não deu uma resposta apenas com palavras, ele provou. E aí é que é o detalhe da questão, né? Muitos perguntam, mas Jesus nunca disse que era Deus, Jesus nunca provou. Aqui é uma prova cabal de que ele está provando que é Deus, porque ele na mesma hora, quando eles perguntam, és tu aquele que vinha ou vamos esperar outro? Naquela mesma hora, ele cura cegos, ele faz os coxos andarem, leprosos são purificados, os surdos começam a ouvir, mortos são ressuscitados. Acontece um monte de milagres extraordinários e incontestáveis. Não tinha como, né, deixar isso passar em branco. Essa foi a resposta do Senhor Jesus. Mas o que isso tem a ver? Nós já falamos inúmeras vezes aqui que o próprio Jeová fala por intermédio de Isaías, né? Eis que o vosso Deus virá, né? E quando ele vier, a gente sempre fala isso aqui, Isaías capítulo 35, do 1 até o 4, 5, ele fala exatamente isso que Jesus fez diante dos discípulos de João Batista. E é por isso que João Batista envia fazendo essa pergunta, porque João Batista sabia quem viria, sabia quem era Cristo, conhecia, ele sabia da mensagem, ele sabia o caminho de quem ele havia preparado. Então ele precisava enviar seus discípulos, porque a mensagem agora, os seus próprios seguidores, que alguns deles inclusive se tornam seguidores e apóstolos do Cristo, se você não sabia, passam a seguir a Cristo, serem discípulos e apóstolos de Cristo. Isso é muito interessante. Então precisava a mensagem continuar firme e forte. Há quem diga que a mensagem não é necessária, né? Pois é, essa mensagem da unicidade é muito importante. E ele responde, e aí, quando ele prova para os discípulos de João Batista, quando ele dá demonstração, ele cumpre as Escrituras, essa aqui não é a prova, ele cumpre as Escrituras nesse ponto específico que diz que Jeová, quando viesse, curaria cegos, coxos e tudo mais, né? Ele prova
com ações, e termina dizendo: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Mateus 6,11. E é onde eu quero chegar nesta oportunidade, você que está ao alcance desse áudio. Bem-aventurado. Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? É abençoado com felicidade. Muito feliz é a pessoa que não se escandaliza do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu naquela época, o mesmo que aconteceu naquela época, acontece nos dias de hoje. Muitos chegam para nós e dizem: mas Jesus não pode ser Deus de maneira nenhuma. Deus não ia passar pelo que o Senhor Jesus passou. O Criador jamais, ninguém nem ousava falar qualquer coisinha, um tantinho que fosse, né? Então é comum as pessoas, ao verem o Senhor Jesus apanhando, tendo a sua barba arrancada, a barba dele, né, foi tirada, foi chicoteado, humilhado. Se tem alguém que foi humilhado nessa terra, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, humilhado demais. Se tornou escravo praticamente, foi morto como malfeitor, como bandido, como ladrão. Não tem ninguém nessa terra que foi mais humilhado do que ele, sendo quem é. Esse é que é o ponto da questão. Ele foi humilhado, maltratado, ferido para nos salvar, para nos resgatar, sendo quem ele é. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, ele demonstra para os discípulos de João Batista quem realmente, de fato, ele é. E aí, ele agora, né, no meio de dois bandidos, no alto da cidade, nu, sem roupa praticamente, sem roupa mesmo. A Igreja Católica ainda suaviza, né? Talvez por causa do período, da época, né? Muito conservador, aquela época, né? Então bota aquela tanga lá, aquele manto para poder suavizar suas pinturas, né? As suas artes, as suas esculturas, e aí eles põem aquela tanga lá para poder, né, dar uma suavizada. Imagina, há uns séculos atrás, a filha, os filhos, as crianças, mulheres, vendo, né, uma pintura de uma pessoa não fica legal. Então bota lá aquela tanga, mas na verdade não tinha tanga, foi humilhado, rasgaram as vestes dele, sortearam a túnica dele, né? Então estava completamente nu. Olha só que situação. E isso para nos dar a salvação. E quem é? O Deus da glória, o único Deus verdadeiro, como diz o evangelista João, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, no verso 20, o verdadeiro Deus é a vida eterna. Jeová dos exércitos. Então, soa um escândalo. Não, ele não pode ser. Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Deus está num outro patamar, num outro nível. Não vai vir aqui. E se viesse, ele ia vir e o negócio ia ficar estreito. Bom, tem uma parte da história, tem um momento agendado na história, um momento em que o Criador virá realmente fazer o que realmente você imagina que faria Jeová. Ele vai vir fazer justamente pior do que você imagina. Só dá uma lidinha lá no capítulo 19 de Apocalipse. Dê só uma olhada lá, você vai ver o que Jeová vai fazer quando colocar os pés dele novamente nessa terra. Não vai vir mais para passar o que passou. Já foi feito. O sacrifício está feito. E Jesus falou: abençoado com felicidade. Muito feliz é aquele que não se escandalizar de mim. Aquele que acredita que, apesar disso tudo que aconteceu com ele, ele é Deus sobre todos. E ele falou essa palavra para aquele momento e para hoje também. Já que a sua palavra não passa, como ele próprio falou, essa palavra continua atual. Então, algumas pessoas, ao lerem os evangelhos e ver o que Jesus passou aqui, o que aconteceu com ele, ignoram por completo os seus feitos extraordinários que o glorificam. Porque as palavras, as atitudes de Cristo, a sua vida, o que ele realizou entre nós, o glorificam. A cruz é o altar da exaltação do Senhor Jesus. É o momento da nossa glória. Mas as pessoas se escandalizam quando você fala que ele é Deus. Não, Deus não vai jamais depender da benevolência de Pilatos lá para tirar ele ou não da cruz.
para salvá-lo ou não, como Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para te tirar daqui, para te absolver, para te libertar? É isso, as pessoas ficam, não, ele ficou ali a depender da misericórdia de Pilatos, de Pôncio Pilatos. Não, é o que ele disse mesmo para Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim se não for delegado do céu. Então fica na tua aí, tranquilo, que meu reino não é deste mundo, meu negócio aqui é outro. Mas muita gente, meus irmãos, ainda se escandalizam de Jesus quando você vai o apresentar como diz as Escrituras. Por isso que ele é bem objetivo dizer, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é como diz a religião. Quando você confronta a religião com o que diz as Escrituras, as pessoas se escandalizam. Muitos não creem, se recusam a acreditar. E preste bem atenção para a gente terminar aqui. Muitos se recusam a aceitar a unicidade de Deus justamente por se escandalizar dele. Só por isso. Algumas pessoas não aceitam por isso. É impossível ele ser Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa, hierarquicamente, né? Não tem hierarquia, mas ele é a segunda pessoa, que é outra contradição aí da teologia trinitária, mas o Criador, o Eterno, o Jeová, aí não, aí é demais, aí complica, aí não dá, ele não pode ser, aí você começa a recorrer aos textos, né? Que falam que ele é o filho, olha aqui, ele é o filho, uma coisa, uma pessoa é o pai é um, aqui, ele é Deus, mas ele não é o pai, sempre tem essas conversas, né? Pois é, porque se recusam a aceitar que ele é o Criador dos exércitos, se recusam a aceitar e admitir a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui como insistentes, diuturnamente falando essas verdades. E eu, claro, agradeço você, o seu carinho, a sua audiência e a sua sintonia. Bom, o comunicado que eu quero falar para você é que nessa semana agora, começando hoje, segunda-feira, eu vou disponibilizar uma oferta. A gente precisa matar um gigante esse mês. Todo mês é uma guerra, então a gente está em atividade com os programas de rádio, a gente está em atividade aqui nas redes sociais, buscando permanecer aqui firme, focados em transmitir essa mensagem, e eu preciso de você para somar com a gente aqui, nos ajudar, nos apoiar. Para isso eu disponibilizei o seminário teológico, né? Ou melhor, o seminário do batismo nas águas, completo, com uma apostila muito boa. Disponibilizo também para você o curso de capacitação de obreiros. Você que é obreiro, você que trabalha no serviço, nós temos esse curso com uma apostila também. Nós temos ainda para você o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, e a apostila As 7 expressões de Jesus na cruz. Todo esse conteúdo nosso, esse material nosso, estará disponibilizado nesta primeira semana de maio, com todo esse material que eu acabei de falar, por apenas R$ 49,90. É uma contribuição que eu peço para nos ajudar a nos mantermos focados em atividades, empenhados. Então eu espero que você mate 2 coelhos com uma cajadada só, como diz o ditado, né? Invista no seu conhecimento, leia, não só adquire para apoiar o programa, mas adquire para você examinar, enviar para uma pessoa que realmente queira, né, ler, que precisa ler esse conteúdo. Então, nosso livro, o e-book, né? Nosso livro digital, a apostila do batismo das águas, a apostila As 7 expressões de Jesus na cruz, mais a apostila do curso de capacitação de obreiros, com os links das aulas, se você quiser, entre em contato. R$ 49,90, R$ 50, né? R$ 50 uma oferta para que a gente possa continuar, manter o nosso gigante mensal e continuarmos empenhados com o programa de rádio Nossa Voz, com o Minuto da Unicidade, com esses veículos. Eu sozinho não consigo, eu sozinho não dou conta. Se estou até aqui hoje, é com a graça de Deus e a ajuda dos irmãos que nos apoiam. Então, vamos lá, um apoiando o outro, firmes com este foco. Posso contar com você? Então tá, eu espero você, me chama no WhatsApp 19 99 370 5460, anotou aí? 19, você que me ouve aí no YouTube, anote aí, 19
993705460 é o nosso Pix também do Banco do Brasil. Está na descrição para você que está no YouTube, né? Só chegar aí embaixo do vídeo, tem a descrição, clica lá embaixo do nome, aí no título clica no título do vídeo, do tema, e aí você vai automaticamente ver aí as nossas informações, tá bom? Adquira só essa semana, até sábado que vem, esse curso estará disponível. Eu espero você, um forte abraço. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que está na rádio, segue aí com um louvor abençoado. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.